E uma dúvida que alguns fizeram, né, fizeram pergunta, perguntando por que muitos padres, né, não acreditam no dom em línguas, né? A gente vê, às vezes, que alguns padres não somente não acreditam, mas também eles não são muito assim, próximos, eles são carismáticos, né? Alguns até mesmo tentam pegar algumas passagens bíblicas e tentar dizer assim, olha, não é oração em línguas, sim, eles estão falando outras línguas estrangeiras, né? Eles têm. Qual é a dificuldade, né? Por que essa realidade de padres que não acreditam ainda nos dons e línguas, né? Olha, eu vou falar não só do dom de línguas, mas de todos os dons em geral. Sim. Por que muitos de nós padres, às vezes, nós temos dificuldade de se abrir a esses dons? Primeiro, a nossa vida vai mudar. Por isso que eu disse, nós temos sempre querer estar no controle das coisas. E a vida no espírito, ela tira um pouco o controle das coisas da gente. A gente começa a agir da forma e ser diferente daquilo que é. Então, essa parte existe também. Nós sabemos, hoje, há uma crise de fé na igreja. Nós estamos numa crise de fé. Essa é a crise que eu diria, de maneira mais profunda, entre nós, sacerdotes, entre a hierarquia da igreja. Se tem uma crise maior, é a crise de fé, que é a fé com todo, inclusive o dom de línguas, né? Não só esse dom, mas a todo demais. Porque as coisas de Deus, se não for na fé, ela também não se torna agradável. Então, tem muitas coisas que não vai estar. A partir que eu entenda, agora eu vou começar. Então, vejo, Max, muito mais um momento que nós estamos vivendo, é uma questão de fé, é uma questão de entendimento mais a fundo da palavra de Deus, da maneira que se tenta realmente hoje ler a palavra de Deus. Quando a gente faz teologia, a gente vê muitas linhas, infelizmente, né, que podem trazer realmente alguma dificuldade para muitos sacerdotes compreender essas coisas mais a fundo. Eu digo isso que quando eu me fui preparar para ser padre, você tem ideia, e eu fiz um bom estudo, estudei aqui no Brasil e fiz em Roma meu estudo, né? Mas para você ter ideia como essa parte é tão esquecida, os carismas, para dizer que eu não tive aula de carisma, em 5 minutos, um professor falou dos carismas, ainda zombando. Está entendendo? Aí a maioria dos padres sai sem nunca ter ouvido falar nada de carisma. Então, eles já não tinham essa abertura, nunca ouviu falar da importância. Então, o que acontece? Muitos padres nunca tiveram nenhuma informação sobre esses dons. Então, esse é um problema, porque muitos padres são fechados, como a gente diz, fechado, mas não é por culpa, é porque ele não recebeu também. Aqueles que são da renovação já vêm dessa experiência ou busca e vai tendo conhecimento. Mas a maioria dos padres, eu digo para você, porque eu estudei até em Roma, não se falava desse dom. E quando se falou, foi brincando ainda. Então, você percebe que faz com que a pessoa não queira ter interesse por aquilo. Mas isso é o quê? Era um professor, por causa da crise de fé. Então, essa parte, na teologia, passa por nós sem a gente ver. São duas áreas muito sérias e importantes que a gente não é formado, os padres não são formados. Na questão carismática, no sentido de carisma, e no sentido da demonologia, sobre a ação do demônio. Quase não se vê também. São formados sem esse conhecimento a fundo. E ainda tem aqueles que são influenciados por conforme certa linha teológica, ainda influencia eles, que eles ficam mais distantes ainda. É por isso que a gente vive essa luta, mas isso é ensinamento bíblico e ensinamento da igreja, sobre o carisma, sobre a ação do inimigo, do demônio. Mas eu digo, mas nas faculdades não se passa, não se ensina mais. Aqui, no nosso seminário, né, eu, por ter estudado e ter visto que nada disso dava, então eu fui também, uma período da minha vida, eu fui mestre de noviço, né? Então, eu pegava o quê? Aquilo que eu não vi na faculdade, sabia que eles nunca iam ver, eu dava para eles. Então, eu falava para eles sobre tudo que é de carisma, eu ensinava para eles sobre carisma,
ensinei para eles sobre exorcismo, tudo sobre a parte de libertação, porque vocês nunca vão ver isso, pelo menos na vida vocês vão ter visto uma vez, então, porque não se vê. Então, os nossos padres, no nosso caso, os nossos padres, todos eles conhecem, todos eles falam sobre isso. Mas por quê? Porque eles tiveram uma formação, eles foram formados, orientados, mas a maioria dos padres não fazem por maldade, nem ficam perseguindo por maldade, é porque nunca aprendeu. E aqueles que começam a ter experiência, começam a ter contato, eles ficam depois maravilhados. Mas temos essa missão. E vocês têm essa missão. Os leigos têm que fazer isso chegar direitinho, com carinho, vai tocando, porque os padres precisam. Eu digo, eles não aprenderam isso, não receberam na faculdade. Digo isso por conhecimento. Então, a maioria dos padres nunca ouviram falar sobre carisma. Nunca ouviram falar sobre a ação do mal. E por isso que muitos não se envolvem nunca com isso. Mas vai com jeitinho, se aproxime e vão fazer que todos os nossos sacerdotes possam conhecer esta graça, como no início da igreja. Imaginou? Padres orando em língua junto com a sua igreja. Ixi, vai pegar fogo tudo. Mas é uma verdade, porque já vi muitos testemunhos de padres, né, testemunhos de padres que eu conheço, que por não conhecer realmente, né, realmente por não conhecer, não é nem que ele é contra, realmente por não conhecer. E quando se aproximou da nação carismática, ou se aproximou de uma nova comunidade, teve este encontro, não é? Esse encontro com ele, fortíssimo, fortíssimo com o batismo do Espírito Santo, né? Essa porta, e logo em seguida eles puderam compreender a beleza dos dons, né? Compreender a beleza dos carismas, e realmente hoje tem um grande testemunho, né? A gente vê Ranieri Catalamense, né, que é o pregador do Papa, ele também, muito tempo, ele foi muito fechado na ação carismática, e hoje é uma pessoa que prega bastante, né, sobre a ação carismática e sobre os dons também, né? Mas realmente, às vezes, falta essa questão realmente tanto da abertura do conhecimento mesmo, né?